Já vem perto o Natal, canta o verde pinhal, há sons festivos no ar, vibram acordes no lar. Cessem prantos e dor, vence as mágoas do amor, do meigo infante Jesus. Trevas transformam-se em luz. Folga o meu coração, ouve a doce canção da multidão celestial. Já está perto o Natal. Folga o meu coração, ouve a doce canção da multidão celestial. Já vem perto o Natal. Olá, boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. Hoje começamos com um canto muito especial, quando já vem perto do final. Esse canto nós chamamos bem-vindo a vocês, né? Tão bonito, tão especial que nós iniciamos, que é o período de Advento. O Advento é um período de preparo, também de esperança. Uma oportunidade especial para nós olharmos para o passado, conferir como o povo de Deus, desde a antiguidade, esperou na promessa do Salvador. Também é hora de valorizarmos a palavra de Deus, o sacramento, o batismo e a Santa Ceia nesse preparo para a volta de Jesus, o juízo final. Bem-vindos todos vocês que nos acompanham. É uma alegria muito grande poder começar esse novo ano, calendário da Igreja Cristã. Aproveite para compartilhar esse momento de estudo, com a sua rede de amigos. Com certeza vai ser um momento abençoado. Preparo de alimento, fortalecimento da nossa esperança. Volta do Senhor, do Senhor, nossa vida, esse período de tempo e esse novo ano litúrgico. Iniciamos a partir do período. Quero chamar bem-vindos aqueles que já estão aqui com a gente. Vejo que a Herta Fonseca está acompanhando, o Charles, Ricardo está com a gente, Ronaldo
Mariângela Habermann, Patrícia Ebert, né, está com seu esposo, né, o Ivanildo, com o Michel também, vindo de Guarujá. Paulo, Bruno está acompanhando. Boa noite, ótimo estudo a todos. O Ronaldo também, boa noite, bom estudo a todos. De fato, um momento muito especial. O pessoal vai se achegando aí nesse nosso momento de estudo, de bate-papo também. Comentei há pouco que dentro do calendário litúrgico nós começamos um novo período cristão. O Advento é o marco desse novo ano eclesiástico. Com esse novo ano eclesiástico, nós também, como Igreja Evangélica Luterana do Brasil, nós temos uma nova temática para este ano. E assim nós queremos refletir sobre o tema, agora e o ano de 2020, sobre o tema Firmados em Cristo. Nós recebemos, compartilhamos o perdão e a salvação. Esse tema está baseado no texto de Atos, capítulo 2, o versículo 42. Diz assim, ó: e todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Esse texto, na verdade, nós estudamos, né? Lá no início da pandemia, quando nós começamos as transmissões, os primeiros estudos, fizemos uma série de estudos baseado neste versículo. E agora, então, para o novo ano da igreja, passa a ser o versículo base. Esse tema de receber perdão, a vida e a salvação, não guardar para nós. Mas a partir do momento que nós somos perdoados, que nós temos a esperança da vida eterna e da salvação por da fé em Jesus, nós somos convidados agora como cristãos e como igreja cristã também, a levar esta mensagem, a compartilhar a mensagem com tantas pessoas à nossa volta que ainda não conhecem esta mensagem, que ainda não tem esta esperança. Esperança que tem uma importância tão grande, né? Temos dias tão difíceis em nossa vida, tão incertos, e podemos perder esta esperança. Deus quer nos fortalecer e nos animar também por meio da sua santa palavra. Legal, vemos que mais pessoas estão chegando, né? Eu vejo que a Lilian está acompanhando a gente, Ana Maria, Cortes do Carmo, Ana Maria das Índias, boa noite a todos, abençoado estudo. Legal, né? E assim devagarzinho o pessoal vai chegando no nosso momento de estudo. Hoje à tarde também estamos carinho, a igreja também preparando os cantos do nosso 19º Natal, que será realizado no próximo sábado. No finalzinho do estudo eu quero compartilhar então também vocês para esse momento especial que queremos fazer como igreja, como comunidade Castelo Forte de São Bernardo. Legal, uma pequena introdução para esse texto que eu escolhi hoje. Acabei mantendo o texto do Evangelho indicado para esse período, para esse primeiro domingo de Advento, que é o Evangelho de Marcos, o capítulo 11, versículo 11. Esse é o Evangelho, narra a entrada de Jesus em Jerusalém. Então, este novo ano que iniciamos, calendário litúrgico, as leituras do Evangelho desse novo ano, elas serão predominantemente as leituras do Evangelho de Marcos. Então, a probabilidade é que no próximo ano agora a gente vai ler quase todo o Evangelho de Marcos, que foi possivelmente o primeiro dos evangelhos escritos. Segundo a tradição, ele registra também as memórias do apóstolo Pedro. E essa leitura, né, a leitura desse primeiro domingo de Advento, ela descreve então a entrada de Jesus em Jerusalém.
lembrando da promessa anunciada em Zacarias, no capítulo 9, o versículo 9, que diz assim, ó: Alegre-se muito, povo de Sião, moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois o seu rei está chegando. Ele vem triunfante e vitorioso, mas é humilde. E está montado num jumentinho, filho jumento. Vejam que a multidão saúda Jesus como o rei, o filho de Davi, o Messias, viria para libertar o povo de Israel. Por isso, as pessoas, que receberam Jesus, que entraram então com Jesus em Jerusalém, elas gritavam Hosana, quer dizer, salva-nos. Expressão esta, canto que remete ao Salmo 118, versículo 25. Diz assim, ó: salva-nos, ó Senhor, salva-nos, dá-nos prosperidade, ó Deus. A leitura deste texto do Evangelho que marca tanto o início do Advento quanto o início da Semana Santa. O Salvador, Jesus, ele já vem uma vez como Salvador. Cumpriu o plano da salvação em nosso lugar. Quando ele sobe ao céu, ele promete ir até o Pai, arrumar lugar ou preparar um lugar para nós, e ele promete que ele está chegando. Voltará. Que nós possamos então estar preparados. Estar preparado é estar sentado, fortalecido na fé. Só isso pode nos preparar. Claro que então, a partir desta fé, nós queremos viver, praticar ela diariamente na nossa vida. O áudio está baixo, né? Aqui o Bruno está colocando. Vamos ver se a gente consegue melhorar um pouquinho para a gente começar então a olhar a leitura do texto bíblico. Vamos ver se eu melhoro um pouquinho. Vou tentar aumentar aqui, né? Vamos ver se melhorou, né, Bruno? Esperamos que sim. Vou ajustar um pouquinho, tá? Ok, o texto, então, eu dividi esse texto basicamente em 3 partes. Eu vou fazer a leitura do texto e aí eu trago a pequena reflexão, explicação desse texto. Versículo 1 até o versículo 3. Então, nós lemos assim, Marcos 11, 1 a 11, que diz assim: quando Jesus e os discípulos estavam chegando a Jerusalém, foram até o Monte das Oliveiras, que fica perto dos povoados de Betfagé, Betânia. Então Jesus enviou 2 discípulos na frente, com a seguinte ordem: vão até o povoado que fica ali adiante. Logo que vocês entrarem lá, encontrarão preso um jumentinho, que ainda não foi montado. Desamarrem o animal e o tragam até aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isto, digam que o mestre precisa dele, mas o devolverá logo. Jesus, ele havia alcançado a Betânia, na estrada de Jericó, em direção a Jerusalém. Isso provavelmente na tarde de sexta-feira ou no sábado pela manhã. Era pequeno povoado na encosta sudeste do Monte das Oliveiras. E ficava a mais ou menos 1,5 km da cidade de Jerusalém. Do outro lado do povoado, ou do seu lado leste, a estrada descia muito abrupta ao Vale do Jordão. Perto dela, junto a essa estrada para Jerusalém, então havia uma pequena aldeia, ou pequeno grupo de construções agrícolas, chamada Betfagé. Jesus, no domingo de manhã, bem cedo, ele deixou o lar de seus amigos em Betânia
Quando chegou aos subúrbios do povoado, ele chamou a si 2 dos seus discípulos e os incumbiu de um serviço especial. Deveriam ir à aldeia que ficava bem à sua frente, onde todo o grupo de Cristo estava prestes a entrar, onde achariam rapidamente, ou seja, sem problemas ou dificuldades, um potro amarrado em certo lugar, não havendo nunca ninguém sentado nele. Na verdade, essa foi uma missão muito séria e muito importante, predita até pelos profetas, pois para objetivos sacros só podia ser usado um animal que nunca antes tinha sido usado. Para montar um animal para objetivos sacros, teriam que usar um animal que nunca antes tivesse sido montado, conforme o livro de 19, né, o versículo 2, e também 1 Samuel 6, o versículo 7 fala sobre. Então Jesus envia esses 2 discípulos lá à frente e dá a eles uma ordem de que deveriam desatar este potro e então trazê-lo, né? Trazê-lo até Jesus. Interessante observar aqui que as orientações de Jesus elas são muito precisas e detalhadas, para que não acontecesse algum engano. Evidentemente, podia acontecer que, por exemplo, o dono do animal fosse contestar esse procedimento. E aí Jesus já alerta, dizendo que caso isso acontecesse, deveriam dizer-lhe: o Senhor precisa dele. Quando ele, o glorioso Criador e dono do céu e da terra, está precisando de qualquer coisa, ela precisa estar à mão. Visto que qualquer criatura e todas elas podem ser requeridas para servir a este Deus que é o Criador de todo. O Senhor, casualmente, porém, não abusou do seu poder. Sabia que o dono enviaria o animal. Prometeu também, por meio dos seus mensageiros, que o potro, depois de servir-lhe de montaria, seria logo devolvido. Interessante, quando a gente olha essa primeira parte do relato, eu acredito que a gente pode ter uma reflexão muito profunda em nossa vida sobre esse acontecimento. Interessante quando nós observamos que este relato, este acontecimento, ele serve para realçar a humildade de Jesus na sua dada a saber que ele vem num potro que nem dele era, emprestado. Ele então logo prometeu devolver. Esse texto, ele também nos traz a reflexão e enfatiza a onisciência de Jesus. Aquele que vê os animais e que prevê as objeções dos donos dos animais. Quem está falando aqui é o Senhor Todo-Poderoso, conforme nós confessamos credo apostólico. Ele sabe todas as coisas. Ele, o Senhor onisciente, Todo-Poderoso, ele conhece todas as coisas. Ele conhece também a sua e a minha. Ele sabe todos os nossos sofrimentos, nossas preocupações, nossos medos, de nossas angústias. Ele sabe de todas as nossas alegrias, de todas as bênçãos que nós temos Deus ao longo da nossa vida. Ele sabe de tudo a nosso respeito. Salmo 139, ele fala sobre isso. Né? Quando diz que quando nos assentamos e quando nos levantamos, de longe Deus conhece. Ou seja, Jesus, ele nos conhece por inteiro, pois ele é Deus. Ele é o nosso Salvador. Como é importante nós sermos lembrados constantemente e podermos reconhecer em
a nossa dependência do Salvador. Como é bom nesse período de Advento nós podermos iniciar esta caminhada de humildade em reflexão, colocando-nos de uma forma simples, de uma forma humilde diante de Jesus, refletir nos ensinamentos da sua palavra, refletir no nosso relacionamento com Deus, com o nosso próximo, refletir sobre tudo que passou na nossa vida nesse tão difícil, quem sabe tão conturbado, refletir sobre o cuidado que Deus tem pensado a dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ter a certeza de que esse mesmo Senhor vai continuar ajudando, conduzindo a nossa vida, os nossos caminhos, os nossos passos. Vamos um pouquinho adiante no nosso texto, aqui no versículo 4 até o versículo 7 agora, onde que então nós vemos a reação dos discípulos diante da ordem de Jesus. O versículo 4 começa dizendo assim: E eles foram e acharam o jumentinho na rua, amarrado perto da porta de uma casa. Quando estavam desamarrando o animal, algumas pessoas que estavam ali perguntaram: O que é que vocês estão fazendo? Por que estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam como Jesus havia mandado. E então aquelas pessoas deixaram que os discípulos levassem o animal. Eles levaram o jumentinho a Jesus e puseram as suas capas sobre o animal. E em seguida, Jesus montou. Aqui eu acredito que seja importante nós destacarmos que os discípulos, eles executaram a ordem de Cristo. Eles foram obedientes à ordem de Jesus. Chegando à aldeia ou ao grupo de casas de agricultura, seguiam pelo caminho de campo que ia para o fundo das casas, para o terreno da fazenda. E lá encontraram o porco, amarrado à porteira, provavelmente de um estábulo ou a patente de uma porta de uma construção maior do povoado. Certamente começaram a desamarrá-lo. Quando então, alguns dos que estavam ali por perto, provavelmente alguns dos que trabalhavam naquele lugar, objetaram e perguntaram por uma explicação. E os discípulos, porém, se utilizaram das palavras de Jesus instruir. Sendo assim, os homens, tendo plena certeza de que os animais seriam devolvidos ao dono de modo rápido e em plenas condições, eles deram-lhes licença para levar o ponto. Assim, eles trouxeram o animal a Jesus e lançaram suas capas sobre o jumento, para que Jesus pudesse sentar. Interessante observar aqui a obediência do discípulo. Para a razão humana, bastante estranha a ordem de Jesus, bem como a reação das pessoas que autorizaram que o jumentinho fosse levado. Tanto a obediência como a ação das pessoas que autorizaram que o animal fosse levado foram mediante a ação do céu. E é por meio desta mesma ação que em nossas vidas, nós servimos ao nosso Deus, que nós servimos ao nosso próximo. Quem sabe, tantas vezes, sem a nossa razão humana. Apenas queremos servir, porque somos movidos a Deus para servir. Somos movidos a Deus para praticar o amor que vem como fruto. Isso vai muito além da nossa compreensão racional. Deus
por meio da sua palavra, também nos instrui, também nos orienta sobre como devemos reagir diante das mais diversas situações da vida. Ele não nos desampara em nenhum momento de nossa vida, mas Ele está presente. Ele continua vindo diariamente a nós por meio da sua santa palavra, para nos orientar, para nos advertir, para nos mostrar o pecado e as consequências do pecado. Ele também continua vindo a nós para dizer que em Cristo há perdão, a vida e a salvação. Mas Ele vem a nós por meio da sua palavra, por meio da Escritura Sagrada. E esse, quem sabe, seja um momento para nós também refletirmos como estamos fazendo uso desta palavra. Como estamos meditando e refletindo sobre os ensinamentos que Deus traz a nós por meio da sua palavra. E quem sabe é o momento de pensarmos como temos colocado isso em prática. Vejam que os discípulos, mesmo sem compreender, eles seguiram a ordem de Jesus. E compreenderam por que Jesus estava falando aquilo. Ele sabe todas as coisas. Mas Jesus também nos orienta, instrui, ainda hoje por meio da sua palavra. Como está a nossa ação diante dessa? Estamos ouvindo? Estamos colocando em prática? Estamos seguindo a orientação de Jesus? Eu acredito que cada um de nós pode refletir nesse novo início de ano no calendário litúrgico, nesse período. E assim nós vamos seguindo, né? Diante dessa reflexão sobre a forma como os discípulos reagiram e a forma como nós reagimos diante dos ensinamentos da palavra de Deus. Por isso esse tempo de Advento é um tempo tão bonito, tão oportuno. E quem sabe aqui seja uma oportunidade, se a gente até tem deixado a palavra de Deus meio de lado na nossa vida, se sabe, não tem estado tanto em contato com a palavra de Deus quanto gostaríamos ou quanto que Deus gostaria. Sabe, seja agora um desafio de nós começarmos esse novo ano litúrgico, né, dentro do calendário cristão, nos aproximando mais de Deus por meio da sua palavra. Ouvindo, praticando e vivendo mais essa palavra na nossa vida. Tenho certeza que isso vai nos fortalecer, vai alimentar a nossa esperança de tudo aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Um pouquinho mais adiante, né, o nosso texto bíblico do versículo 8 agora até o versículo 11, fala então agora como é que esse Jesus, como é que Cristo Jesus, o Messias, foi recepcionado em sua entrada, ou na entrada de Jerusalém. E diz assim, muitas pessoas estenderam as suas capas no caminho, e outras espalharam no caminho ramos que tinham cortado nos campos. Tanto os que iam na frente como os que vinham atrás começaram a gritar: Hosana a Deus, que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Que Deus abençoe o reino de Davi, o nosso Pai, o reino que está vindo. Hosana a Deus nas alturas do céu. Jesus entrou em Jerusalém, foi até o templo e olhou tudo em redor. Mas, como já era tarde, foi para o povoado de Betânia com os 12 discípulos. Vejam, enquanto Jesus então se preparava para a entrada em Jerusalém, enquanto Jesus envia os discípulos para pegar o animal e enquanto que eles trazem o animal até Jesus, a notícia de que Jesus estava por ali já havia se espalhado por toda a Galileia. E que Jesus de Nazaré, ele estava vindo e estava chegando à cidade de Jerusalém.
Não só os peregrinos que haviam vindo da Galiléia estavam com o desejo de vê-lo, mas também aqueles de outras partes da Palestina, os lugares onde Jesus havia desenvolvido o seu ministério, onde que a fama de Jesus havia se espalhado. Tomou conta da multidão um entusiasmo tão grande, tão especial, que essa multidão ela veio em direção a Jesus, onde grandes grupos afluíram da cidade para encontrar-se com ele. E é interessante observar que os que vieram mais cedo ou primeiro seguiam Jesus na entrada. E os que vieram mais tarde e encontraram Jesus, eles se voltaram e vieram à sua frente pela entrada sobre o alto do Monte das Oliveiras. E muitos desses, então, que estavam voltando, né, encontraram Jesus e começaram a voltar à frente dele, começaram em sinal de reverência estender na rua, na estrada, as suas capas, suas vestes festivas, e as abriram sobre o caminho, como acontecia na recepção de um grande rei. Outros pegaram ramos de árvores cheios de folhas de palmeiras que levavam nas mãos, e os espalhavam sobre o caminho. Que maravilha de recepção. Outras pessoas ainda cortavam ramos de árvore no campo ao longo da estrada. E quando o entusiasmo chegou no auge, então o povo irrompeu em trechos, canto antifonal do grande Hosana, cantavam eles, em nome daquele que vem, em favor daquele que vem em nome do Senhor. Interessante quando nós olhamos aqui esse vínculo também com as festas populares daquela época. Muitos dos costumes das festas muito populares eram transferidos para outras festas. Assim, o levar de folhas de palmeiras e outras folhas verdes, a forte exultação, o canto aleluia, todos eram características e costumes da festa dos tabernáculos. E aqui o povo confessou a Jesus Cristo como o filho de Davi. Aqui o povo confessou Jesus Cristo como o Messias de Israel, cujo reino estava para ser inaugurado. Nesse início de Advento, que é um tempo de preparo, que é um tempo de espera para celebrarmos o nascimento de Jesus e esperarmos pela segunda vinda de Cristo, é interessante nós pensarmos aqui, refletirmos quem é Jesus para você. Uma vez que o povo aqui testemunhou que Jesus era o filho de Davi, o Messias de Israel, o Salvador. Quem é Jesus? Também é o Salvador da humanidade, também é o seu Salvador escolhido. Aquele que, por meio da sua morte e ressurreição, traz esperança para a esperança de cuidado nesta caminhada, nesse mundo. Esperança de que por meio dele nós temos o perdão, a vida e a salvação. A esperança de que pela fé em Jesus, o Salvador, estaremos todos no céu, morada celestial. Quem é Jesus para você? Aqui o Espírito Santo do Senhor, por um breve espaço de tempo, ele dominou as massas. Deus quis dar ao seu Filho esse testemunho público sobre a sua missão. E ao mesmo tempo indicar para o dia quando todas as línguas serão obrigadas a confessar que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus. Todo esse incidente da entrada de Cristo em Jerusalém
tal como os evangelhos relatam, é um tipo de advento compassivo de Deus aos corações dos fiéis. Se estende por todo o tempo do Novo Testamento. Cristo está agora exaltado à destra de Deus, mas ele ainda vem, o seu Espírito de graça, pela palavra, pelo sacramento. Ele vem até mim, ele vem até você. Ele ainda reina e mora em sua igreja e traz a todos os que creem nele como seu Salvador compaixão, perdão, paz, salvação. Todos estes são os grandes benefícios que Jesus conquistou na cruz, por meio do seu sofrimento, morte e ressurreição. Quando Cristo chegou a Jerusalém, diz o finalzinho aqui do versículo 11, ele subiu ao templo. Passou o resto da tarde observando cuidadosamente, com um olho penetrante e examinador, tudo ao seu redor. Observou com atenção o modo como a Deus era realizado. O tráfico que era feito na corte dos... Mas a hora já ia avançado. Por isso ele saiu com os 12 para Betânia, onde então ele se hospedou. E assim termina então o nosso texto indicado para esse primeiro domingo de Advento. Claro que quando a gente segue olhando o texto desse evangelho, nós vamos ver que logo adiante é aquele texto onde Jesus ele expulsa as pessoas do templo quando elas estavam fazendo do templo de Deus um comércio. De fato, esse também é um período e um momento que nós temos de podermos refletir. O templo, a casa de Deus, é um lugar de oração. Esse período de Advento, quando nos preparamos para o Natal, por mais que tenha uma grande mobilização comercial por trás disso, com Papai Noel, com trocas de presentes, né? Há um comércio muito intenso. Nós não podemos esquecer aquilo que é mais importante, que é o aniversário, que é Jesus, o Salvador de nossas vidas. Assim, queridos amigos, queridos irmãos, que nesse período de Advento, que é um tempo de preparo e esperanças, nós possamos nos colocar diante de Deus por meio da sua palavra e nos preparar para receber Jesus em nosso coração, em nossa vida. Ou para continuar recebendo Jesus em nosso coração e nossa vida. Na esperança e na certeza, Deus tem um lugar muito especial para cada um de nós, na morada celestial e eterna no céu. Que assim Deus possa continuar cuidando, abençoando e conduzindo nossas vidas, hoje para sempre. Amém. Legal, bem-vindos todos, que bom tê-los todos com a gente. Eu vejo que mais algumas pessoas chegaram aqui, né, com a gente, estão nos acompanhando. O Arley e a Bianca Steffen, olha que legal, lá de Campo Bom, né, no Rio Grande do Sul. Que bom, Arley e Bianca, ter vocês com a gente. Dona Odete, tia Odete Habermann, né, da Enzim, está com a gente. Que bom, Dona Odete, tê-la com a gente também. O Mauro Arreal, lá de Novo Cabrais, no Rio Grande do Sul. Muito bem-vindo, bom tê-lo aqui com a gente, né, Mauro? Os dias vão estar por aí nas férias, hein? Legal. Muito bom tê-lo com a gente nesse período de reflexão também. Dona Norma Reine, né, dos Santos, né, acompanhando a gente. Que bom, bem-vinda, Dona Norma. Bom tê-la com a gente aqui também, nesse momento de reflexão. Helena Yant, de Sinop, no Mato Grosso, está nos acompanhando também. Linda Helena, bom tê-la aí com a gente. Muito bom ter cada um de vocês. A Ana comentou aqui, o som soma às vezes, acho que é a posição do microfone do pastor. Pode ser.
Ó, vamos observar isso. Quem sabe numa próxima colocar um pouquinho melhor, né? Eu só vi agora esse comentário, Tiana. Espero que tenham conseguido ouvir bem, né? Legal. Eu não sei se eu consegui mencionar todos aqui, né? Quem sabe, às vezes, pode acontecer de uma outra pessoa não ser mencionada, mas a gente não consegue enxergar todos. Mas sejam todos bem-vindos. Sintam-se sempre muito bem acolhidos aqui nesse nosso momento de estudo e de reflexão. Estamos caminhando aí para o nosso final do estudo e eu gostaria de compartilhar com vocês alguns pedidos de oração que a gente teve. E não sei se aqui tem, eu não vi agora na transmissão se tem algum pedido, né? Mas algumas pessoas encaminharam pedidos direto aqui para mim, pelo meu WhatsApp. Eu vou compartilhar agora com vocês, a gente ora por estas pessoas. A gente quer orar pela Daniela Pereira, que é amiga da Priscila Lang. Ela fez uma cirurgia da retirada da tireoide e nós oramos esses dias porque ela ia fazer o exame, né, para ver se tinha alguma metástase e, com a graça de Deus, né, não teve metástase. Então, nossa oração hoje é de gratidão, né, pela Daniela Pereira, que Deus continue cuidando, né, e abençoando a vida dela. Nós queremos orar hoje, continuar orando pela Rose Swat, né? Uma amiga da Cida, que precisa fazer uma cirurgia na cabeça, né? Uma cirurgia complicada. Oramos por ela e pelo seu esposo Zeto Lima. Também nós queremos orar hoje de maneira muito especial pelo irmão da Cida, né? Ele está internado e ele ele está internado com problemas pulmonares, né? Parece que estava na UTI. Teve que ser entubado também, mas fez 2 testes de Covid e não está com Covid, né? Que bom, mas o pulmão dele está bastante comprometido, tiveram que entubar, então a gente ora o irmão da Cida para que Deus continue cuidando dele e também da família nesse momento difícil. Hoje a gente quer orar também pela Heidi Kaiser, né, que foi diagnosticada com Covid. Está bem, né, mas está em isolamento. Então oramos pela Heidi, pela família também, né? Susana, enfim, por toda a família, que Deus continue cuidando também nesse momento. Oramos em gratidão hoje pela tia Ana da Enzim, que ontem, né, completou mais um ano de vida, mais um ano de bênçãos. Já oramos no culto domingo passado, mas continuamos louvando e agradecendo a Deus pela tia Ana. Pelos demais aniversariantes, né, não recebi aqui, né, mas temos várias pessoas que completaram mais um ano de vida nessa semana, que Deus continue cuidando, abençoando a cada uma delas. Hoje, de maneira muito especial também, a gente quer orar em gratidão pelo Lucas. Nós vemos há bom tempo já orando pelo Lucas, não sei se vocês estão lembrados. O Lucas era um jovem, é um jovem aqui do Brasil, acho que da região de Curitiba. Ele foi a trabalho para a China e lá ele adoeceu, né, teve sérias complicações pulmonares, da tuberculose, né? Teve uma situação de saúde bastante comprometida. Oramos pelo Deus tem conduzido, tem abençoado e tem restabelecido a saúde dele. A Herta mandou para mim na semana passada, né, um vídeo, né, quando o Lucas está voltando a andar de novo com muita dificuldade, né, com a ajuda de muletas, mas Deus está permitindo a ele recuperar-se da sua enfermidade tão grave, momento tão difícil, onde também ele estava longe da família, né? E Deus cuidou, Deus amparou e está restabelecendo a ele. Nós agradecendo a Deus por isso. E ainda eu gostaria de incluir na oração, amanhã ainda temos o segundo turno de eleições municipais em algumas cidades, né, do nosso Brasil, eleição do segundo turno. Nós queremos pedir que Deus continue abençoando, né, os nossos municípios, né, que Deus continue abençoando a nossa nação, o nosso país. Se você tem algum pedido de intercessão, quem sabe que não tenha compartilhado aqui, né? Mas nesse momento de oração, coloque-se diante de Deus e compartilhe com Ele. Ele sabe todas as coisas, Deus conhece perfeitamente a cada um de nós. Ele também ouvirá a sua e a nossa oração nesse momento. Então nós conversamos com Deus em oração. O Senhor Santo Pai, prometeste em tua palavra que haveria de chegar o Messias
Salvador. Agora estamos felizes, porque cumpriste a tua promessa. Ao iniciarmos mais um ano da Igreja, prepare o nosso coração em arrependimento para recebermos o teu Filho com sincera fé e alegria. E ajuda-nos a reconhecê-lo como nosso Salvador e a nossa única esperança de vida eterna. Que o tempo de Advento, com os seus hinos, seus textos bíblicos, suas mensagens, aumente a nossa confiança em tuas promessas e encha o nosso coração de alegria pela vinda do teu Filho. Fortalece-nos pelo teu Espírito na fé em Jesus, para que a nossa vida seja um reflexo do teu amor por nós e para que sejamos exemplo para muitas pessoas. Usa-nos, Senhor, como teus instrumentos de consolo e paz para todas aquelas pessoas que sofrem sem esperança. Neste tempo em que as inquietações da pandemia se reacendem, fortalece a nossa esperança em Ti. Afaste-nos dos males dela e firma a cada um de nós no propósito de ajudar aos que sofrem por causa dessa dor. Envia, Senhor, a luz do Evangelho aos que confiam na tua palavra, na tua promessa. Consola e conforta, querido Deus, a todas aquelas pessoas que estão enfermas. Nós há pouco mencionamos. Cada uma, Senhor, dentro das suas necessidades, dentro da sua enfermidade, dentro do seu sofrimento, possa receber a certeza de que tu estás no controle de todas as coisas. Que tu tens um propósito na vida de cada um. E no cumprir desse propósito, tu não abandonas nenhum. Estabelece a cada um deles, Senhor, se assim for da tua vontade. Em tuas mãos, querido Deus, nós colocamos a cada um deles. Olha pela Daniela, olha pela Rose, olha pelo irmão da Cida, olha pela Heidi, pela família. Olha, querido Deus, por aquelas pessoas que vêm na nossa mente, no nosso coração nesse momento. Nós os colocamos em tuas mãos, Deus. Te louvamos e te agradecemos pela recuperação do Lucas, pelos cuidados que tu tens dado à vida dele, por ter guiado a equipe médica, por ter colocado pessoas especiais para cuidar dele lá, por ter cuidado da família que estava em tão grande sofrimento aqui no Brasil. Não desamparaste, Senhor, a nem. Honra e glória para Deus Santo. Te louvamos e te agradecemos, querido Deus, por mais um ano de vida da tia Ana. Te agradecemos por todos os aniversariantes dessa semana e que tu continues cuidando, fortalecendo cada um deles. Renova a eles a certeza do teu amor, do teu cuidado, da tua proteção. Olha, querido Deus, de maneira muito especial para os povos das cidades que amanhã ainda terão o segundo turno das eleições municipais. Conduz a cada um dos eleitores. Esteja, querido Deus, também conduzindo aqueles que se dispuseram a trabalhar pela nação, pelos seus municípios, pelo seu povo, e que possam ser governados e conduzidos por Ti, a ajudar a governar bem, e que assim também possam ser cobrados por Ti, se quiserem errar. Querido Deus, em Tuas mãos nós entregamos as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, que é o nosso único e suficiente Salvador. Em nome de quem nós oramos. Amém. Ok, queridos amigos, queridos irmãos, chegando aí ao fim do nosso momento de estudo, de reflexão. Gostaria de compartilhar com vocês um convite muito especial. No próximo sábado, dia 5/12, às 19 horas, nós teremos o nosso 19º musical de Natal, com um tema muito especial. Nós lembramos, na quinta-feira passada, a Dia de Ação de Graças, e nós queremos neste musical, no 19º musical, trabalhar o tema gratidão. Agradeça. E, na verdade, quando tivemos um ano tão difícil,
um ano de um sofrimento tão intenso diante de tantas certezas. Nós temos o privilégio de olhar para trás e ver quanto Deus foi bom, como Deus é bom, como temos muito a agradecer. Então, nós enviamos para os membros da comunidade, pelo Arauto, hoje à tarde, então, a lista das inscrições, por causa da pandemia, por causa das restrições do distanciamento. A participação presencial ela vai ser limitada ao espaço que o nosso templo comporta, né? Então, se você quer participar, inscreva-se logo, né? Porque vai ser por ordem de chegada, né? Quando chegar o limite máximo, infelizmente, nós vamos ter que suspender então as inscrições. Mas estamos trabalhando, né? E hoje fizemos testes ainda hoje à tarde, né? Para podermos transmitir aqui pela página do Facebook da comunidade o nosso 19º musical de Natal. Então reserve a data. Aqueles que quiserem vir participar, será uma alegria, uma honra recebê-los. Faça a sua inscrição e quem sabe está mais distante e quer acompanhar, reserve. Então no próximo sábado, às 19 horas, né, aqui na página do Facebook da Igreja Luterana Castelo Forte, nós vamos estar transmitindo o 19º musical de Natal, com o tema Agradeça. Já vai pensando, desde hoje, quais são os motivos que você tem para agradecer. Eu acredito que, né? E eu quero concluir esse nosso momento de estudo hoje, compartilhando com vocês uma música, canto, do coral aqui da comunidade Castelo Forte, em um dos musicais, se não me falha a memória, foi no ano de 2016, onde então teve a união do coral da comunidade musical de Natal, onde teve uma participação bem especial das crianças da comunidade, das crianças do projeto de Paulista, né? O canto ele tem como título Ding Dong. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue cuidando de você. Nós concluímos esse momento de estudo apreciando e louvando ao nosso Deus nesse canto. O céu já anuncia, é noite de Natal.